estamos aqui para o primeiro episódio do novo formato do Elas no Jogo. Eu, Isabela Damas, que sou gerente aqui do Esportudo W, e tô com as meninas, a Nath, a Sophie e a Badini, que vão participar junto comigo desse novo modelo. Durante a Copa, a gente teve esse quadro no canal do Esportudo, mas a gente falava um pouco mais só sobre futebol feminino, e agora a gente está abrindo esse leque para falar sobre todas as notícias dos esportes, para falar sobre fofoca também, para dar palpite e muita coisa. Então, assim, vai ser um programa de muita opinião, o clubismo tá liberado, mas a gente vai passar em tudo. Então, se você gosta de qualquer esporte que seja, a gente vai estar aqui comentando. Então, a gente conta com a participação de vocês, qualquer comentário é super bem-vindo. E é isso, Sophie, Badini e Nath, vocês estão animadas? Oi, galera, Vitória Badini aqui. Vim falar um pouquinho sobre vôlei, sobre futebol feminino também, sobre todas as fofocas que rolarem, a gente vai dar um pouquinho de pitaco. Tô muito animada pra gente começar esse quadro e vamos com tudo. Eu sou a Sofia, eu sou talent aqui do W, eu tô muito animada com esse quadro, vai ser sensacional, a gente vai falar um pouquinho de tudo. Eu acho que eu falo um pouquinho de tudo, de vôlei, de futebol, Fórmula 1, fofocas também, de tudo um pouco, eu tô bem animada. Oi, gente, eu sou a Nath, sou muitas coisas aqui dentro do Esportudo, sou produtora de casting, social media do AV e também de vez em quando talent, quando precisa, principalmente para as meninas do W, a gente apresentou elas no jogo no formato passado, aqui no nosso estúdio, recebendo muitas convidadas, eu e a Ana Lu, a Sophie também participou com a gente, a Isa, direto da Austrália. Estou muito animada para essa nova fase do Elas do Jogo. Eu tenho certeza que a gente vai ser um grande sucesso. E bom, vamos direto ao ponto, direto para o jogo. Sophie, vamos começar falando de tênis. Billie Jean King Cup acabou, o Brasil está classificado. E aí, vamos lá. Não, foi só jogão, assim, pra quem gosta do Brasil. Foi jogos fáceis, mas que a gente sempre gosta de uma vitória. Acho que é bom finalmente ver a Bia ganhar um jogo fácil. A Laura sem ganhar um jogo fácil, a gente sabe como é sofrido quando se trata delas. Elas não sabem ganhar fácil. No primeiro dia, na sexta, a Laura ela abriu um jogo muito tranquilo, por 6-1. E no segundo jogo, a Bia também venceu. Foi muito tranquilo. E no sábado, a Bia não teve dificuldade de derrotar a Park Shyung-man, gente, eu não sei se eu falei certo, é complicado, por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-1. E a Luísa e a Ingrid também conseguiram ganhar nas duplas, o que deixou a gente classificado. E a gente vai ter a chance de brigar por uma vaga na final do torneio em 2024. E é a terceira vez dessa mudança, e essa competição equivale à Copa Davis no masculino. Ou seja, a gente é a terceira vez nesse formato que a gente chega nessa fase. E nas últimas duas, em 2020 e 2023, a gente acabou sendo derrotado pela Alemanha, mas dessa vez vamos torcer para dar tudo certo. Não, é isso, e assim, muito legal ver elas podendo jogar aqui no Brasil, né? A gente até subiu no nosso Twitter que a Bia não jogava com a torcida brasileira há muito tempo. O último jogo dela tinha sido, né, há anos atrás, e ela que está representando o Brasil de forma tão forte, né, tão potente nos grandes campeonatos da WTA, podendo estar aqui com a torcida. Acho que é outra vibe. Ela até falou que estava se sentindo um pouco nervosa, e é claro, tipo, é um torneio que não tem o mesmo glamour dos outros, então é claro que ela tem um pouco mais de facilidade com algumas adversárias, porque, né, ela tem um potencial muito grande, tá ali no top 10 praticamente, representando todo mundo ali do Brasil. Deu para ver que as meninas estavam muito engajadas umas com as outras, então acho que é só felicidade. O tênis feminino do Brasil tá muito bem, eu acho que como nunca esteve, e é muito foda ver elas representando assim. A Laura foi campeã também do Pan-Americano, então veio com tudo, ela e a Luísa também nas duplas, então tô muito feliz com essa fase. Eu acho que de fato é o melhor momento, e pro ano que vem também muitas expectativas, já que a gente tem Olimpíada, né, então assim, o que esperar dessas quatro principais, né? No campeonato ainda tinha a Carol Meligeni, mas assim, essas quatro ali eu acho que a gente vai ver ela em Paris. Então, eu acho que é muito foda a gente poder presenciar isso aqui no Brasil, que tenha mais torneios também, porque a gente não consegue ver aqui no Brasil, é mais elas jogando fora do próprio país. Mas enfim, acho que é um bom momento. E aí foi bem legal, porque eu tive vários amigos, até minha própria mãe foi, e a Bia, a Laura... A maior fã do W. Menção honrosa. Elas atenderam todo mundo, daí na hora que o jogo acabava, na hora que o treino acabava, elas fizeram questão de tirar foto com todo mundo da arquibancada, autografar o que tinha, que é muito legal, que é a troca do carinho. As pessoas foram prestigiar elas retribuíram isso, indo na arquibancada, tirando as fotos, então, bem legal.
Boa, perfeito. Então, assim, é mais um convite pra galera também acompanhar mais. Essa temporada do tênis feminino praticamente acabou, mas pro ano que vem eu acho que a gente tem muita expectativa, principalmente pra Bia, né? Bom, mas passando para o nosso segundo tópico, a final da NWSL aconteceu e o Gotham foi o grande campeão. A gente teve a despedida tanto da Ellie Krieger quanto da Megan Rapinoe dos gramados, enfim, elas se aposentaram, duas craques, principalmente ali sendo bicampeãs mundiais com os Estados Unidos. Só que, assim, eu acho que o título acabou ficando em segundo plano com a aposentadoria dessas duas jogadoras fenomenais. E a gente precisa falar que a Megan Rapinoe, infelizmente, se machucou com praticamente 5 minutos de jogo e sozinha. Então, assim, foi um pouco desastroso essa semifinal, essa final, né, de campeonato. E aí eu quero puxar um pouquinho para vocês, antes da gente falar de resultado do jogo e tudo mais. Pô, o que vocês achariam de se aposentar dessa forma? Eu acho que é um pouco frustrante, né? O que vocês acham? Eu acho que tem jeito pior. Sei lá, fazer um gol contra que definiu o jogo. Acho que tem pior. Ali você ainda sai um pouquinho da responsabilidade da derrota. E então, para mim, ela teve uma oportunidade que foi até boa. Ficou quietinha ali na dela, se aposentou e, ainda que machucada, ficou sentada lá e assistiu tudo de fora. Pro esportista, eu não sei se é bom. Pra mim, que sou cagona, foi ótimo. Cara, eu acho que a Megan, ela representa muita coisa para os Estados Unidos, né? Então, ela mudou muita coisa do que é o futebol feminino hoje lá. E aí, cara, ela se aposentar com uma lesão deve ter sido muito triste. Tipo, eu ficaria muito chateada se eu tivesse me aposentado depois de, tipo, ter uma carreira brilhante como foi, ter ganhado tudo, ter transformado muita coisa, não só dentro do futebol feminino, mas dentro do esporte, nos Estados Unidos e tudo mais. E aí, quando você vai se aposentar, você vai jogar o último jogo, com 5 minutos você se machuca. Acho que eu ia ficar louca das ideias, ia falar, eu vou jogar. Machucada, foda-se, é meu último jogo, eu vou jogar, é o último jogo, não tem problema. Eu não vou jogar mais também pro resto da vida, então vamos que se esforça, sabe? Sei lá, não sei o que eu faria. Eu acho que eu ficaria muito louca. E ela acabou não jogando mesmo, né? Ela precisou sair, ela tava sentindo muito. Mas a gente tava até comentando na reunião que, assim, ela foi depois pra festa e tal, ali, né, da final de campeonato. E tava ali machucada com aquela bota ortopédica, mas tava lá na festa. A DM, o médico, a gente vê depois, na segunda-feira, Já não né? joga mais, acontece. Se ela ferrar a perna ali mais, o que vai acontecer? Nada, ela não joga. Mas pelo menos ela não dormiu no sofá, porque a esposa dela é dona do time que jogou contra dela, né? Perfeito. Pra que a esposa ali tava torcendo? A Sue Bird, ela queria o quê? Que a esposa ganhasse ou que o time dela ganhasse? Aí é a questão, né? Ela queria a jersey da Dona Kelsey, né? Dos irmãos do Travis e tal, porque pra dividir ali as duas camisas, porque ela falou que o coração tava dividido. E de fato, gente, imagina pra quem torcer. Pô, mas se ela não torcesse pra mim, eu sendo a Rapinoe, eu ficaria meio puta. Porque o time continua. Mas o outro é o time dela, né? Mas o time vai continuar, aquele era meu último jogo, entendeu? Mas é o único título da carreira que ela não tem. Mas é o único dela. título da carreira dela que ela não tem, cara. Poxa, que pena. Tanto que depois ela falou, tipo, na entrevista pós-jogo, tipo, eu fiquei muito puta, quem me chutou? E não foi ninguém, hein? Não tinha ninguém perto dela, ela caiu sozinha. E aí ela ficou, tipo, eu rompi a porra do meu tendão com 6 minutos do meu último jogo da carreira. Literalmente na final do campeonato. Então, assim, eu imagino que deve ter sido frustrante pra caralho. O Gotham acabou perdendo de 2-1, então, tipo, foi um jogo bom. E é claro, tipo, foi uma final, assim, boa, porque tiveram esses dois encontros, acho que essa história por trás, mas eu acho que o principal ficou por elas, né, e não pelo jogo em si, porque, de fato, são dois nomes muito importantes para tudo, assim, então, pelo menos também acho que isso ajudou a alavancar o sentido, assim, da final do torneio. Mas, e aí? Eu quero saber de quem tá assistindo a gente, para quem que vocês iriam torcer. E se esse é a pior forma de se aposentar. Porque, assim, eu acho que, de fato, tem piores, mas é uma das bem ruins, né? Porque não dá, gente. Se machucar numa final de um único campeonato que você não tem numa carreira tão foda, Megan Rapinoe, tadinho. E pra gente já mudar um pouquinho a chavinha, mas ainda continuando no futebol, Nath, primeira copinha
feminina foi anunciada. Eu acho que isso é extremamente importante para o futebol feminino brasileiro, para a gente ter avanços. Me conta um pouquinho disso. Cara, finalmente, né? Depois de 53 anos, a gente tendo copinha masculina, a gente vai agora ter a primeira copinha feminina. E eu acho que isso é muito prova do que os próximos passos que o futebol feminino brasileiro tem para dar, né, daqui em diante. Eu acho que a Copa foi muito importante para a gente poder avançar em algumas coisas e ter a copinha já é uma prova disso. Então, assim, semana passada, na quarta-feira, dia 8, foi anunciado, né, como vai ser a copinha, enfim, serão 16 clubes, dentre eles os 3 grandes de São Paulo, porque o Palmeiras não tem base feminina. Isso é uma grande vergonha pra gente que acompanha o futebol feminino, pra gente que luta muito por essa causa do que o futebol feminino seja reconhecido e tudo mais. E aí a gente vê um time como o Palmeiras, que tem uma das melhores camisas 10, ou não, tipo, ou não assim, tipo, uma das melhores, ou a melhor camisa 10, né, que é a Bia Zanerato, no seu time profissional, e você não ter um time de base, pra mim é muito triste. Se eu fosse palmeirense, eu estaria muito triste neste momento. Mas como eu sou corintiana, eu tô muito feliz. Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é triste pro futebol feminino a gente não ter um time com uma camisa forte, pesada, como o Palmeiras não estar disputando, mas enfim, a gente vai ter aí 16 times, eles são divididos em 4 grupos, grupo A, B, C e D. No grupo a gente tem Santos, Flamengo, Grêmio e Botafogo da Paraíba. No grupo B, a gente tem Ferroviária, Internacional, Minas, Brasília e Vitória. No grupo C, São Paulo, Fluminense, Real Brasília e América. No grupo D, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Então, assim, todos os grandes estão, menos o Palmeiras. Até o América tem base, olha só. Até o América tem base. Até o Vitória tem base. E o Palmeiras não tem base. O único time que é comandado por uma mulher não tem base do futebol feminino. Então, eu acho que isso comprova que a gente vai falar daqui a pouquinho na reta final desse programa. A gente vai falar sobre, né, uma coisinha que aconteceu aí no domingo muito triste. E isso comprova um pouquinho do porquê o Palmeiras não tem conseguido ganhar nada esse ano no futebol feminino. Sobre a Copinha, eu tenho 2 comentários que acho que foram as primeiras coisas que vieram à minha cabeça. É perceber que o futebol feminino tem avançado e que se a gente quer que o futebol feminino cresça, a gente tem que ter base. Então, se a gente pensa em outros países, essa base já está praticamente solidificada, e se não está solidificada, está chegando lá. E no Brasil a gente estava andando a passos muito curtos, já nos times adultos. E nos times de base, então, a gente estava vendo muito pouco esforço. A Copinha, para mim, é a amostra de que a gente realmente quer fazer o futebol feminino crescer no Brasil. Como a Nath falou, uma pena que, né, o Palmeiras tenha largado de mão o time feminino. Às vezes, tanto o adulto quanto para ter uma categoria de base. E o meu segundo comentário é perceber que os times de São Paulo estão muito mais à frente do que isso, do que os times do Rio. O futebol feminino no Rio, ele está perto do abandono. Então a gente tem o Flamengo, que tem se destacado em algumas competições, mas fora isso, a gente não ouve nem dos outros times femininos. Então eu acho que isso mostra que a Federação Paulista tem feito algum esforço em relação ao futebol feminino, enquanto os outros estados do Brasil não têm feito. E eu acho que muito disso também até em relação à transmissão, né? O Paulistão tem muito mais transmissão, é muito mais acessível do que os outros campeonatos. Agora vai ter a final do Mineiro e, claro, a gente vai conseguir ver a final com mais acesso na Globo Minas, enfim. Cruzeiro e Atlético vão se enfrentar. O Cruzeiro também é um dos clubes que não está ali na Copinha,
porque teve uma paralisação praticamente toda da base quando o clube masculino quando o elenco masculino foi rebaixado, né, para a Série B, depois veio pandemia e tudo mais, então ainda está nesse processo, a gestão do Ronaldo se importa com isso, tem a Kim Saito como uma das diretoras lá dentro dessa questão, então eu espero muito também ver o meu clube, né, participando da Copinha nos próximos anos, porque de fato a gente precisa, sabe? E a gente como torcedora, principalmente a gente que acompanha as duas modalidades, enfim, gosta do clube como um todo, em tudo que está participando, precisa ter essa representatividade, né, de torcer, de puxar a torcida. Eu acho que só para encerrar um pouco esse assunto, por exemplo, o Corinthians, ele sempre lota muito todos os estádios de jogos da Copinha. Então, tipo, se o Corinthians jogar em Araraquara, como foi na última edição, não, Araraquara não, São José, que a gente jogou, a galera ia de caravana e tudo mais. Eu acho que quando a gente começa a ter esse movimento, faz com que a torcida também passe a começar a gostar mais de futebol feminino, porque a gente vai ter não só a competição, claro que a gente já tinha os campeonatos de base, Brasileirão e tudo mais, mas agora a gente tem a Copinha, que é num período que não tem futebol rolando. Então, se a galera quiser ir assistir, de fato, vai dar para acompanhar, e ainda mais que vai ser aqui na capital mesmo, então é mais fácil da torcida ir, vão ser nos estádios que já de costume são os jogos de Copinha do masculino. Então, se a galera quiser fazer um esforço, vai dar para ir assistir, enfim, vão ser aí poucos dias que dá pra gente fazer um esforcinho e acompanhar o futebol de base também das meninas, porque, cara, elas merecem demais. A base, falo pela base do Corinthians, que nos últimos anos foi campeão de muita coisa. A base de São Paulo também é muito boa, eles investem muito, então a Cereza Vila é pioneira há muitos anos com base, então eu acho que tem tudo para ser um campeonato bom e dá pra gente poder ver o quanto a gente pode colher de frutos para os próximos times, enfim, para a seleção brasileira também. Com certeza, é isso. Os frutos estão vindo dali, né? Então, é o que a gente quer, é o que a gente espera, e que o campeonato só cresça, que seja o primeiro de muitos, realmente, que cada vez conte com mais investimento. E, pra gente mudar de chavinha total aqui, agora a gente vai falar de vôlei. E, assim, a gente sabe que a seleção feminina tem um dos maiores técnicos da história, que é o Zé Roberto Guimarães. E na masculina, um que é muito famoso também e que está sendo muito especulado nesse final de ano aqui, para início de um ano de Olimpíada, é o Bernardinho na seleção masculina. Então, eu acho que são duas lendas do vôlei brasileiro. E ele está aí sendo especulado. Badini, o que você acha? Bernardinho na seleção? Eu, honestamente, acho ótimo. Acho que Bernardinho, ele combina com praticamente qualquer seleção. Quando o Bernardinho foi anunciado para treinar a seleção da França, ainda no começo do ciclo olímpico, né? Não foi para frente, o Bernardinho largou o projeto. Mas quando eu soube que ele ia treinar a França, eu falei, acabou. Mbappé e Bernardinho no mesmo time. Acabou pro Brasil, já era. E saber que esse projeto não foi para frente até deu um alívio, então, poxa, que pena. Fico muito triste com uma notícia dessa, pô. Então, agora, o que a gente ouviu, o que a gente sabe por alguns jornais, tem até umas informações que estão meio ambíguas. O Tempo afirma que essa decisão já está fechada, que vai ser o Bernardinho, uma questão de tempo até isso ser anunciado. O Globo diz que isso ainda não foi fechado, que ele é o mais especulado para realmente assumir a seleção, só que isso ainda não foi fechado junto à Confederação Brasileira de Voleibol. Bernardinho já estava desempenhando alguns cargos técnicos na CBV e com, acho que até, entre muitas aspas, o fracasso do Renan, que acho que foi mais um desgaste na seleção do que em si um fracasso, com essa saída que foi até muito turbulenta, né? Os estádios pedindo a saída do Renan. O Pan-Americano, o Brasil chegou a capengar no começo, ganhou no final, e assim ele já aproveitou para anunciar que ele não ia seguir com o ciclo um ano antes das Olimpíadas. Então, eu acho que é uma boa notícia para o Brasil, para a gente pegar um técnico que tem muita experiência, que também tem muita presença, muita liderança,
Eu acho que vai ser bom pro Brasil, porque eu acho que poderiam vir tempos difíceis pro Brasil no vôlei masculino. Cara, eu sou muito fã do Bernardinho. Eu já presenciei alguns jogos da seleção masculina de vôlei, ele como técnico. Cara, tipo, tem até um. Eu tinha uma foto, não sei se eu tenho ainda, que ele. Que ele era ele coisando a bola assim. Mano, todo jogo ele fazia isso. Então, tipo, eu gosto muito do Bernardinho, eu sou muito fã dele. Eu acho que a seleção brasileira de vôlei só tem a ganhar com ele no cargo. É, E assim, o Renan, eu fico triste pelo que tudo aconteceu, porque ele sacrificou demais nas Olimpíadas, né? Foi, tinha acabado de se curar da Covid, foi para pro Japão e tudo mais. E aí encerra a carreira, tipo, com a galera pedindo pra ele sair, enfim, sendo vaiado. Ah, mas eu assim, gente, sobre o Bernardinho, pra mim tem que ser ele. Eu sou traumatizada até hoje por aquele 20-12 do Renan. Faltou ódio naquele momento ali. O ódio que o Bernardinho tem. De ter xingado ele, Tinha que ter xingado, de falar, o que vocês pensam que vocês estão fazendo? Faltou um ódio ali, que eu acho que o Bernardinho tem. Falta esse ódio ali, gente. O Renan pode ter sido campeão, mas eu sou traumatizada com esse 20-12. Meu time tá ganhando de 20-12. Até hoje eu tenho trauma. Eu falei, vai fechar não. Sabe, não superei. Era tipo 1 da manhã. Então, assim, pra mim o Bernardinho é a melhor escolha, mas me deixa preocupada que nesse tanto tempo a gente não conseguiu achar alguém ao nível do Bernardinho pra substituir na seleção. E pra fechar o nosso último tópico desse início aqui de programa de Elas no Jogo, nessas passagens de notícias rápidas, a gente vai falar o quê? Do que a gente mais gosta, que é o quê, Sophie? Fofoca. Então, envolvendo Mundinho Pop e NFL, um famoso da NFL, né? Eu adorei que meus dois mundos se juntaram, porque tem a minha personalidade fã de Taylor Swift e até a minha personalidade fã de esporte. E elas finalmente se juntaram. No começo eu achei que não ia dar certo, porque a Taylor nunca daria chance pra um cara tão bom e bonito assim, mas ela deu. Então deu tudo certo. Tanto que ele foi até pra Argentina acompanhar o show dela. Ele tinha uma semana de folga, porque o time dele chegou a jogar na Europa, e quando ele volta nos Estados Unidos, eles têm essa semana meio off, entre aspas. Ele foi, nessa semana off que ele tem, ele foi até a Argentina pra ficar 2 dias com ela, simplesmente pra eles se encontrarem. O que eu achei muito bom, porque se um cara vir e falar, não tenho tempo pra você, Travis Kelce e Taylor Swift conseguiram achar uma pausa na agenda dos dois, então, legal. E a Taylor fez algumas indiretas pra ele durante o show, em Blank Space ela apontou pra ele quando ela fala de amar jogadores, e ela também trocou a letra na última música, que é Karma, que ela cantou Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me, que é o time do Kelce. Então ela falou do Chiefs, que é o cara do Chiefs que vai pra casa comigo. E ele ficou todo tímido na hora, que é engraçado, porque ele tem 2 metros de altura. Esse e ele vídeo é maravilhoso, cara. Ele é quase uma geladeira, porque ele é muito grande, ele é enorme, ele é forte, ele é muito alto. Então ele ficou todo tímido, ele coloca a mão na cara e fica completamente tímido, o que foi muito bonitinho. E infelizmente ele não deve vir pro Brasil, porque ele tem um jogo segunda-feira, dia 20, e no domingo, dia 26, que é bem entre as datas. Então, infelizmente, não vamos ter eles aqui. Fearless, speak now. Bom, depois dessa tour, literalmente uma tour pelo namoro muito público de Taylor e Travis, é isso que temos a dizer. Loirinha estará no Brasil e a gente vai estar aqui na torcida. A gente está pensando em muito post também, então comenta aqui algumas ideias que vocês tenham. Qual time, inclusive, representa cada era da Taylor Swift, qual time de vôlei, tanto faz. Pode comentar que a gente vai dar uns pitacos nisso também. Fica de olho no nosso Instagram. Bom, e agora entrando na nossa pauta do dia, que é o nosso principal tópico, não tem como ser outra coisa além do Paulistão, né? Que foi o que a gente já tinha falado antes, que tem muita coisa pra gente destrinchar de cada time praticamente, muitos acontecimentos tanto nos bastidores quanto também nos jogos, né? Goleadas, pênaltis, bola na trave, enfim, muita coisa. Então, o primeiro aqui que eu já vou citar é a primeira semifinal que a gente viu acontecer, Corinthians e Palmeiras. Tivemos o primeiro jogo, tudo normal, né? Ali no campo do Palmeiras, aí o Corinthians ganhou ali de 1-0, um jogo mais equilibrado, ok. Fomos para o segundo jogo, o jogo da volta na Neoquímica, torcida e tudo mais. E o Corinthians fez um 8-0. A maior goleada desse clássico. Tipo, cara, um 8-0
em 2023, num dos principais clássicos do futebol feminino, acho que é o principal, como a Nath falou, são times que investem muito e tudo mais, tem grandes jogadoras, muito caras, inclusive, e a gente viu um 8-0 acontecendo. Por um lado, caralho, uma goleada e tal, mas é muito triste pelo lado do futebol, porque, meu Deus, se um clássico desse nível, onde a gente tem jogadoras de elite, isso acontecendo, imagina nos que não são tão potentes assim, né? Então, já passo a bola para nossa corintiana para ela falar um pouquinho sobre isso. O que você achou do jogo? Pode cornetar? Cara, fico triste com uma notícia dessas. Nossa, 11 horas da manhã, um sol que tava fazendo em São Paulo, que tava no mínimo uns 45 graus. Em Itaquera deve que tava uns 45 graus. Infelizmente não fui pro jogo, cara. Eu tava com 2 ingressos, não fui pra esse jogo, não vi essa goleada em loco. O jogo começou, eu falei, beleza, 1-0, ok. Quando terminou, eu tava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E assim, vamos combinar. Obviamente, tô muito feliz, porque eu sou corintiana. Corinthians golear o Palmeiras é muito foda. Inclusive, vários memes na internet da pichação que teve no jogo da pandemia lá na Arena, que um idiota, torcedor do Palmeiras, invadiu a Arena e pichou o 8-0 que eles fizeram na gente, sei lá em que ano. O cara ele teve a previsão ali, né? O cara, né, foi lá e escreveu 8-0, foi o resultado que a gente teve agora no feminino. Mas assim, quando a gente fala de um 8-0 no futebol feminino, e do outro lado não é um time pequeno, sei lá, como a gente teve grandes goleadas no Paulistão, no Brasileirão, tipo o Ceará tomando 50 gols, enfim. A gente não tá falando de um time pequeno que não tem uma camisa de expressão, enfim, que não tem investimento, né, que deveria ter. A gente tá falando do Palmeiras, que ontem a gente jogou uma final de Libertadores contra elas e foi um puta jogo difícil. Então, assim, cara, elas foram campeãs da Libertadores no ano passado. E aí, esse ano, a gente foi de novo pra Libertadores, vencemos elas na final, e aí você volta pra final do Paulista. E o primeiro jogo, 1-0, ok, um placar ok. E aí, o segundo jogo, 8-0, amigo, não é normal. Tipo assim, beleza, a gente tá festejando enquanto torcedor, mas enquanto jornalista, a gente precisa dizer que isso não é normal, porque não dá. E aí volto a dizer o que eu falei no início. O único time que tem uma mulher como presidenta não investir no futebol feminino é ridículo. E assim, tá investindo. Cara, não tá investindo. Se você for buscar a fundo, o Palmeiras não tá investindo no futebol feminino. De jeito nenhum. Mas elas jogam no Allianz. Elas jogam no Allianz porque o Allianz quer. E não porque o Palmeiras quer. Se dependesse do Palmeiras, elas iam jogar lá no interior, que é onde elas treinam. Por que elas treinam lá no interior e não aqui? Por que elas não treinam na academia do Palmeiras aqui, que tem uma puta de uma estrutura pros homens, e pras mulheres elas têm que treinar lá num lugar que, inclusive, não deixam ninguém ir lá, porque sabem que a estrutura é péssima, então ninguém pode fazer gravação lá. Quando tem que gravar com elas, tem que gravar aqui. Então, assim, é meio ridículo toda a situação. E aí, né, Ricardo Belli cornetou Arthur Elias porque ele levou 10 jogadoras do Corinthians para a seleção brasileira. Foram aí 8 gols, faltou 2 para cada jogadora do Corinthians que foi convocada para a seleção brasileira. Porque eu acho que quando a gente alfineta, a gente tem que alfinetar com base de coisas que são reais. Mas se você tem o melhor time em campo e as melhores jogadoras estão nesse time, é óbvio que eu vou convocar as melhores. É óbvio que eu vou ter as melhores. E isso nunca aconteceu no masculino. Mas se a gente for colocar, por exemplo, das 23 convocações do Tite para a Copa do Mundo do Real Madrid, 5 eram jogadores do Real Madrid. Então, de 30 e tantas que o Arthur convocou, 10 ser do Corinthians, é a mesma porcentagem, amigo. Então, assim... E outra realidade, né? Cara, sério. Tipo assim, o Corinthians tá no auge de tudo. É campeão de tudo nos últimos 5 anos. Então, foi pentacampeão brasileiro.
tetra da Libertadores, tá aí buscando o penta de novo do Paulista. Então, assim, contra fatos não há argumentos, né, meu amigo? Então, se você não faz com que o seu time consiga jogar Bia Zanerato até hoje no bolso da Tarsi, então sinto muito. As melhores têm que estar na seleção brasileira. Inclusive, essa treta tá ficando quente, né? Tarsi e Bia Zanerato nem se cumprimentam ali antes do início do jogo. Desde a Libertadores, né? Ela tá no bolso isso. da Tarsi desde a Libertadores. Essa Então, treta tá ficando grande. Imagina uma seleção daqui a um tempinho, né? A Bia já tem mais tempo, mas a Tarsi já... elas vão se encontrar na seleção, né? Já se encontraram na era Pia. É, a Tarsi mas e a não Bia tinha também. esse clima, né? Não tinha briga, agora tem. Mas enfim, o placar elástico é muito bom pro Corinthians e isso mostra que a gente, sem Arthur Elias, a gente conseguiu continuar. Isso era uma preocupação muito que eu tinha. Perder Arthur Elias, eu dei ele de bandeja, né, para a seleção brasileira, porque eu quero que a gente seja campeã do mundo com ele e que o Ouro Olímpico venha o ano que vem já. O Arthur é muito competitivo, então eu acho que ele vai brigar muito para que a gente chegue pelo menos numa final, coisa que, cara, infelizmente a gente não chega a tempos. E aí, aí a gente tem o Rodrigo Iglesias que continuou no cargo e tá continuando fazendo um bom trabalho, porém a gente vai perder ele já também, porque então ele vai pra seleção. Então, eu não vejo a hora do Corinthians anunciar a Tati, que tá aí especulando, né, por todos os cantos, e que a gente continue com esse trabalho. Eu concordo em tudo que a Nath falou. Acho que um time do tamanho do Palmeiras não poderia estar desempenhando do jeito que está desempenhando. 8-0 é um placar muito absurdo, mesmo a gente pensando que no futebol feminino, às vezes a gente tem dois times que têm uma diferença tática e técnica, até de infraestrutura muito grande, que não é o caso do Corinthians e do Palmeiras. Então, não justifica um 8-0. Eu acho que foi um cala-boca do universo pro Ricardo, né, que cornetou praticamente sozinho, uma coisa que não tinha o que cornetar. E sobre São Paulo e Santos, cara, não dá. Não dá. 4-2 não dá. Sabe? Seu trabalho é jogar futebol. Não tem como ser 4-2. Eu acho muito absurdo. Eu acho um placar também muito diferente. Sim, não. E uma coisa, na minha visão, como pênalti, assim, a goleira é a que menos tem culpa, sendo bem sincera, na hora de fazer pênalti. É mais mérito do atacante fazer. Então, se o Santos tivesse acertado os pênaltis, a responsabilidade não cairia sobre ela. Então, eu acho que tem que trocar aí de quem é o peso. Porque é muito mais fácil para o atacante fazer o gol do que para o goleiro defender. Por conta, o goleiro tem que pular, escolher um lado, tudo. Então, se o Santos tivesse acertado os pênaltis, a responsabilidade não cairia inteira sobre ela. E bom, já que a gente tá falando sobre o Paulistão, é o nosso último tópico do programa, que é um react, e não tinha como ser de outra coisa além dessa cobrança de pênaltis tão polêmica. Então vou passar aqui pra gente reagir a isso. E esse 4-2, né, de fato, pesou muito pro Santos. Vamos lá. O gol foi no último minuto, gente, já ia acabar. Acho que nem as jogadoras do São Paulo acreditaram quando isso aconteceu. É muita incompetência tomar um gol no último minuto. Meu time é mestre nisso, mas é muita incompetência. Muita incompetência. É só segurar. É isso. E quando a Cris pegou a bola, eu fiquei tipo assim, nossa, é a Cris, né? Primeiro, a gente aprendeu na Copa do Mundo com o Neymar, né? O principal jogador do time tem que pegar a bola, tem que bater primeiro e fazer. Aí na hora que ela errou, eu fiquei, meu Deus. Mas vamos lá. É foda. Ela bateu mal, né? Ela não bateu bem. Ó. Sei lá. O pior é que, na hora, quando passou o replay, eu achei que tivesse entrado. Mas ela não entra completamente. Já fiz o travessão. Inacreditável. Tirou total da Camila, não tinha muito o que fazer. E aí, a melhor do time do Santos errar, que é a Cristiane, já deixa toda a pressão pra próxima, que já tá tipo, isso. Se a Cristiane errou, quem sou eu pra fazer? Você já fica com isso na cabeça. Aí vem a Taizinha, e aí é mérito da goleira, tá? Porque a Sim. Taizinha bateu bem.
Eu acho que a Total. Thaisinha bateu muito bem. Escolheu o lado, ia bem no cantinho. A goleira, todo o mérito dela, ela foi muito bem na bola. Também bateu muito bem. E aí tem mais um do Santos que vai pra trave. Então, assim, só que dessa vez entra completa. Não, é mais uma. Foi no mesmo lado, mas mais uma impossível pra Camila. Muito bem batida também. Parece que foi a tentativa da Cris também, né? Vai pra bola, Vivian! E a gol do São Paulo! E aí também mais uma no mesmo lado. Só que a Camila também preferiu o outro. E é isso, né? O goleiro é loteria. Então, Tayla contra a Carlinha. Pra manter o Santos vivo ou pra dar São Paulo? Tayla! na trave, mas entrou. Essa no replay dá pra ver que de fato entra. E acabou! Se não entrou, acabou, gente! Temos que esperar a definição do replay! Essa entrou! Entrou. Essa entrou, é gol! Mas mostra um ciclo, né? Tipo, quase não entra, é complicado. Matar o narrador, né? Não era o dia do Santos, tipo, Não. não era o dia do Santos, claramente não era. Autorizada a cobrança! E a Pardal fecha a cobrança. Vem pra bola, Pardal. Demora. Caminha lentamente. Pardal! Gol! E aí, quando a Camila foi no outro lado, escolheu o outro canto que todas as jogadoras estavam batendo, não teve. São Paulo Não É, teve e eu jeito. acho que assim, o time que faz o gol nos acréscimos tem muito mais chance de se classificar. Sim. Porque, tipo, o mental tá, caralho, a gente fez esse gol, então a classificação é nossa. O Sim. time que toma fica completamente destabilizado, ele tá abalado. Caralho, a gente tinha a classificação Na na mão. mão e a gente tomou esse gol e agora a gente vai pra pênalti. E eu acho que o São Paulo se preparou muito mais para uma disputa de pênaltis do que o Santos. Além desse mental, o São Paulo parecia estar muito mais bem preparado para bater. E para defender também. Porque o São Paulo tava com um gol a menos, né? Então, tipo, se empatasse, tivesse um a 0, era pênalti. Então deve ter treinado bem. Agora o Santos, como saiu na frente, não tava com esse pensamento. Mas, enfim, acho que é muito o que a Sophie falou. Quando você toma o gol no acréscimo, você já tá com um sentimento de perdi, já era. E aí a sua primeira batedura, que é a sua principal jogadora, erra, todas as outras também ficam desestabilizadas, né? Então é muito complicado. Enfim, eu acho que São Paulo mereceu estar na final porque conseguiu fazer o gol no acréscimo. Não assisti o jogo, então não sei como foi. Não sei se São Paulo jogou melhor que o Santos, nem nada. Pressionou Assisti só muito um mais no pedacinho. segundo tempo. Chegou então, muito assisti mais, só então um buscou. pedacinho do final do primeiro tempo. Então, enfim, se pressionou, conseguiu o empate e levar para os pênaltis, então mereceu muito a classificação. Me chamou muita atenção a reação da Cris depois de errar, porque ela ficou ali completamente derrotada. E acho que a gente acaba esperando um pouco mais de uma pessoa que tá nessa posição de liderança. Então, eu esperava um pouco mais de cabeça erguida da Cris e ela só ficou ali olhando pro gol, meio que derrotada. Acho que isso deve ter dado uma baixada na galera do time. Eu acho que a postura corporal é tudo, né? De fato. Mas enfim, pessoal, chegamos a esse final de episódio. Acho que deu pra gente passar em muitos tópicos. É o primeiro, é um piloto pra gente fazer esse teste do Elas no Jogo nesse novo formato. Contamos muito com o apoio de vocês. A gente vai fazer muitos cortes, vai ter muita coisa vindo por aí. Nesse daqui foi só um aperitivo, a gente tem mais alguns quadros que a gente não acrescentou nesse. Com esse caminho também pra final de temporada, enfim, a gente vai trazer outras coisas também. Vamos começar também com a Champions, então tem mais assunto pra falar. A Superliga Feminina de Vôlei também tá só no início. Então, assim, vai ter muito assunto vindo por aí e a gente vai encontrar com vocês por aqui no nosso YouTube do Esportudo
toda quinta-feira com novos episódios do Elas no Jogo. E além disso, também tá vindo coisa nova com a equipe do W, listas, enfim, muito conteúdo divertido e pensando em vocês que estão acompanhando a gente nas redes sociais também. Um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, além de seguir a gente em todas as redes sociais. Meninas, muito obrigado pela parceria no programa de hoje. Nos vemos na próxima semana. Até mais.